Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para continuar a resolver o exame de Físico-Química 2015, primeira fase, agora com a segunda questão do grupo 4, a linha 2.1 e também a linha 2.2, que incide então no tema das soluções, mais concretamente soluções gasosas nas condições normais de pressão e temperatura. A questão 2 diz-nos o seguinte: considera uma mistura gasosa constituída então por 5,00 vezes 10 elevado a menos 2 moles de flúor molecular e 8,00 vezes 10 elevado a menos 2 moles de cloro também molecular nas condições normais de pressão e temperatura, que são as condições PTN. Quando vos dizem que vocês estão nas condições PTN, nós podemos aplicar a lei de Avogadro, que diz o seguinte: dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, e isto estando nas condições PTN ou não, Avogadro diz que nas mesmas condições de pressão e temperatura, dois gases ocupam exatamente o mesmo volume molar. Ou seja, nas mesmas condições, pegamos em dois gases e tiverem exatamente à mesma temperatura e sob a mesma pressão, uma mole de gás ocupa sempre o mesmo volume, independentemente do gás em questão. A ideia das condições PTN é que, nesse caso, se estamos nas condições de pressão normais ou nas condições normais de pressão e de temperatura, o volume molar de um gás é 22,4 decímetros cúbicos por mol, ok? Condições normais de pressão e temperatura, o volume de uma mol de gás, ou seja, uma mol de gás, ocupa um volume de 22,4 decímetros cúbicos. Se não estivermos nas condições normais de pressão e temperatura, o volume molar não é este, há de ser outro, mas qualquer gás, uma mol de qualquer gás, ocupa sempre o mesmo volume, ok? Bem, questão 2.1. Quantos átomos de flúor existem na mistura gasosa? Bem, aqui pedem-nos quantos átomos de flúor, ou seja, nós vamos bater aqui na ideia de o número de unidades estruturais, pode ser iões, átomos, moléculas. Neste caso, nós temos aqui esta quantidade química de flúor molecular e o número de unidades estruturais é sempre igual ao número de moles vezes a constante de Avogadro. Se nós temos o número de moles, ou seja, a quantidade química de flúor molecular, nós, ao entrarmos com este dado do número de moles de flúor, nós vamos ter a quantidade, ou seja, o número de moléculas. Cuidado, depois ainda temos de descer para os átomos. Então, o número de moléculas de flúor será exatamente igual ao número de moles de flúor molecular, vezes a constante de Avogadro, constante essa que é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, nós aqui é só substituir, quer dizer que o número de moléculas de flúor serão do 5,00 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 6,022, vezes 10 elevado a 23, isto moléculas, porque nós estamos a entrar com o número de moles de flúor molecular, cuidado. Então temos estas quantidades de moléculas de flúor. Efetuando então as contas, nós vamos obter 3,01 vezes 10 elevado a 22 moléculas de flúor. Bem, mas a questão não nos pede as moléculas, a questão pede-nos a quantidade, ou seja, quantos átomos de flúor é que nós temos. Isto é muito simples, se por cada molécula de flúor, visto que é F2, cada molécula tem 2 átomos de flúor, então o número total de átomos de flúor, ou seja, o número de átomos de flúor será simplesmente 2 vezes esta quantidade das moléculas, não é? Se cada molécula tem 2 átomos de flúor, se eu tenho esta quantidade de moléculas, o número de átomos há de ser o dobro, porque por cada molécula eu tenho 2 átomos. Então aqui 2 vezes 3
10,01 vezes 10 elevado a 22, o que obteria então 6,02 vezes 10 elevado a 22, isto átomos de flúor. E esta primeira questão estaria então assim resolvida. Passemos então à segunda questão. Na segunda questão temos o seguinte: determina a densidade da mistura gasosa nas condições de pressão e temperatura referidas, são as tais condições PTN. Bem, como é que vocês atacam este tipo de questões? Pela pergunta que vos fazem, é sempre a mesma coisa. Se me pedem a densidade da mistura, então vou aplicar aqui a ideia da densidade da mistura, quer dizer, a densidade da mistura, visto que o conceito de densidade é exatamente igual a massa sobre volume, quer dizer, a densidade de X há de ser igual a massa de X sobre volume de X, não é? Assim de uma forma global. A densidade da mistura será então a massa da mistura, a dividir pelo volume da mistura. Bem, a massa da mistura, cuidado, eu tenho aqui uma mistura gasosa, não tenho só flúor, tenho flúor, mas também tenho cloro. Então isto quer dizer que a massa da mistura, que há de ser a massa total, vou chamar aqui massa total, que é a massa da mistura, será então igual à massa que eu tenho em flúor, mais a massa que tenho em cloro. Para determinar a massa de flúor, visto que eu tenho o número de moles, eu vou bater então nesta ideia. Nós sabemos que o número de moles é igual à massa sobre a respectiva massa molar. O que isto há de ser equivalente, resolvendo então esta igualdade em ordem à massa, a massa há de ser simplesmente igual ao número de moles vezes a massa molar, e há de ser esta igualdade que eu vou utilizar para determinar quer a massa de flúor, quer a massa de cloro. Visto que eu tenho o número de moles, quer de flúor, quer de cloro, o que eu tenho que fazer aqui é um cálculo para determinar a massa molar de flúor. A massa molar de flúor, reparem que nesta molécula eu tenho 2 átomos de flúor, então está a de ser 2 vezes a massa atómica relativa do flúor e, efetuando os cálculos, vamos obter 38 gramas por mol. Quanto à massa molar de cloro, há de ser 2 vezes a massa atómica relativa do cloro, o que há de ser então 70,9 gramas por mol. Visto isto, eu estou então em condições de determinar a massa de flúor. A massa de flúor há de ser então igual ao número de moles de flúor, que serão 5,00 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a respectiva massa molar, que são 38 gramas por mol. Mol corta com mol, então está a de ser em gramas, o que está a dar uma quantidade de massa de flúor, efetuando aqui os cálculos, 1,90 gramas de flúor. A massa de cloro é batermos exatamente no mesmo princípio, ou seja, vamos ter o número de moles, ou seja, a quantidade química de cloro, que são 8,00 vezes 10 elevado a menos 2 moles, vezes a respectiva massa molar, que serão 70,9 gramas por mol. Efetuando aqui o produto, reparem que isto aqui é mol, e em termos de unidades isto são gramas por mol, né? Mol corta com mol, obviamente que a massa terá de ser expressa em gramas, e efetuando então os cálculos, nós obtemos uma massa de cloro exatamente igual a 5,67 gramas de cloro. O que isto quer dizer então? Que a massa total há de ser simplesmente igual, ou seja, a massa da mistura, a 1,90 gramas mais 5,67, né, a massa de ferro, de flúor, peço desculpa, mais a massa de cloro, o que vamos então obter um valor de 7,57 gramas, isto já a massa da mistura. Ou seja, para cálculo da densidade, a massa já está então determinada.
Quanto ao volume da mistura, há de ser o volume da mistura gasosa. Aqui o volume da mistura gasosa, eu vou bater então na ideia que estou nas condições PTN e nas condições PTN o volume molar há de ser simplesmente igual a 22,4 decímetros cúbicos por mol, não é? E reparem que este volume molar há de ser exatamente igual ao volume, neste caso o volume vai ser o volume da mistura, sobre exatamente o número de moles da mistura, né? Da mistura, que há de ser o número de moles total. Ou seja, se eu quiser determinar este volume da mistura, que é o que eu pretendo para fazer o cálculo da densidade, esta é a forma do volume molar, o volume molar é o volume a dividir pelo número de moles, podemos obter estas igualdades através das unidades, né? Se o volume molar são decímetros cúbicos por mol, decímetros cúbicos é referente a volume, mol é referente a número de moles, quer dizer que a forma do volume molar só poderia ser volume a dividir pelo número de moles. O que quer dizer então que o volume da mistura, vou designar aqui como volume total, será simplesmente igual ao volume molar vezes o número de moles total, não é? Também, que há de ser nada mais do que o número de moles de flúor mais o número de moles de cloro. O que isto quer dizer então que este volume total será igual a 22,4 decímetros cúbicos por mol, vezes o número de moles total, que será a soma do número de moles, isto deveria ficar assim aqui expresso, ou seja, o número de moles total é exatamente igual ao número de moles de flúor mais o número de moles de cloro. Efetuando então aqui os cálculos, a soma das duas, bem, eu tenho aqui 5,00 vezes 10 elevado a menos 2, tenho ali 8 vezes 10 elevado a menos 2, também moles, a ordem de grandeza é a mesma, então eu posso adicionar estes valores, né? Visto que a ordem de grandeza é a mesma, 8 e 5 dá 13. Eu vou colocar aqui os parênteses, vou colocar mesmo já. Dou aqui a indicação do cálculo, isto seria então igual a 13,00 vezes 10 elevado a menos 2 moles, isto já no total de moles da mistura. Então teria aqui vezes 13,00 vezes 10 elevado a menos 2, e isto então o volume será em decímetros cúbicos. O que quer dizer então que o volume total, efetuando os cálculos, há de dar 2,91 decímetros cúbicos. Bem, visto que já temos o volume da mistura e já temos a massa total da mistura, estamos em condições de calcular a densidade. A densidade será então igual à massa da mistura, que está aqui, 7,57 gramas, né? A dividir pelo volume total, que são 2,91 decímetros cúbicos. O que quer dizer que a densidade pedida da mistura será exatamente igual a 2,60 gramas por decímetro cúbico. E teremos assim aqui a questão resolvida. Fico-me então por aqui neste exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Até já. Vamos até ao fim.